bem-vindo à nossa aula de termodinâmica. Nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito de transferência de energia. A termodinâmica, ela lida com conceitos relacionados com temperatura, energia e calor. Em muitos casos, a dificuldade de estudar termodinâmica está mais relacionado à confusão entre esses conceitos. A gente confunde o que é temperatura com o que é calor. A gente pode dizer de maneira simplificada que a temperatura ela pode ser entendida como a medida da tendência de objeto em transferir energia. Mas isso não é a definição de temperatura. A gente também pode pensar na temperatura como sendo aquela variável que indica o equilíbrio termodinâmico entre sistemas. Por outro lado, a definição de energia ela não é tão simples de ser feita, porque a energia é um dos conceitos mais fundamentais em física. E por isso ela não pode ser definida em termos de outros conceitos mais fundamentais ainda. Essa vem a dificuldade, às vezes, de entender um pouco o que é energia. No entanto, a gente pode dizer que a energia ela se apresenta em diferentes formas. Ela pode ser energia cinética, eletrostática, gravitacional, química ou nuclear, dentre outras. Solar, eólica e assim por diante. E ela pode ser convertida. Então a energia, embora a definição mais formal dela seja difícil, porque é um conceito fundamental, como eu disse, a gente entende que ela existe de diferentes formas e pode ser convertida, de modo que a quantidade total permanece constante. Então isso é a lei de conservação de energia. Até hoje a gente não viu nenhum experimento capaz de criar ou de destruir energia. No escopo da termodinâmica, a energia ela pode ser transferida entre sistemas por meio de dois processos: o calor e o trabalho. Então, a transferência de energia, no conceito de termodinâmica, ela está relacionada com o calor e com o trabalho. De modo que calor e trabalho não são definições de energia, mas são processos. Então, nesse sentido, o que é calor? Nesse sentido, o que é trabalho? Embora a gente tenha uma definição mais comum do que é trabalho, essa definição é diferente do que na termodinâmica. Então, a gente tem que pensar que as palavras calor e trabalho na termodinâmica elas assumem outro contexto do que o contexto mais popular, utilizado fora desse contexto. Então, calor. Calor a gente define como o processo de transferência de energia que ocorre de maneira espontânea entre sistemas devido à diferente temperatura. Então, se você tem dois sistemas em contato, eles podem transferir energia entre si e têm temperaturas diferentes, a transferência de energia ocorre de maneira espontânea e ocorre porque tem diferença de temperatura. Isso é calor. Então, calor não é uma energia. Calor é um processo de transferência e definido como de maneira espontânea devido à diferença de temperatura. Qualquer outro tipo de processo de transferência de energia que não seja o calor é chamado de trabalho. Então, qualquer outro processo. Então, trabalho, embora nos cursos no ensino médio, o trabalho na termodinâmica seja relacionado muito a trabalho de força de pressão, o trabalho tem um contexto muito mais geral. Então, o trabalho é qualquer outro processo de transferência de energia entre sistemas que não seja calor. E distinguir o que é calor de trabalho pode ser um pouco confuso no início. Por quê? Quando você esfrega uma mão na outra e a sua mão aquece, aquilo não é calor. Aquilo é trabalho devido à força de atrito. Esses conceitos de calor e trabalho vão sendo refinados à medida que você vai estudando e avançando no conceito de termodinâmica. Então, lembrando, calor é um processo de transferência de energia que ocorre de maneira espontânea, devido à diferença de temperatura. E trabalho é outro processo de transferência de energia que não é calor. Basicamente, podemos dizer dessa forma. Então, pessoal, não faz sentido dizer quantidade de calor e quantidade de trabalho. Tá? O que faz sentido dizer é quantidade de energia transferida. Então, quantidade de calor, quantidade de trabalho. Calor e trabalho não são energia, são processos de transferência. Então, o que faz sentido dizer é quantidade de energia transferida. Agora, essa quantidade de energia transferida pelo calor, através do calor, depende do quê? Então vamos pensar. Quanto maior
a temperatura, então você tem dois sistemas, né? Suponha que você queira aquecer, vamos dar um exemplo aqui, você quer aquecer a água. Então, quanto maior a temperatura que você quer levar a água, maior a energia você precisa. Quanto maior a quantidade de massa de água, maior a energia você precisa. E se você estiver aquecendo água ou se você estiver aquecendo óleo, né, se você tem materiais diferentes, as quantidades de energia envolvidas para atingir uma mesma variação de temperatura são diferentes. Então, como que a gente resume isso de uma maneira matemática? Então, vamos definir a quantidade de energia transferida pelo calor como Q. A letra Q vai representar essa quantidade de energia. Unidade de energia é Joule. Se nós juntarmos as observações que nós fizemos anteriormente, as três, sobre variação de temperatura, quantidade de massa e tipo de material, nós podemos escrever que a energia transferida na forma de calor, pelo calor, é dado pela equação 4.43. Então, a quantidade de energia Q é M, que é a massa, vezes C, vezes ΔT. C, né, M é a massa, como a gente já viu. ΔT é a diferença de temperatura, temperatura final menos inicial. E C é o chamado calor específico, que é uma propriedade que depende do material. Então, como eu falei anteriormente, se você está aquecendo água ou óleo, para chegar numa mesma temperatura final, a quantidade de energia é diferente. E quem mede isso é o calor específico. Então, se nós pegarmos a equação 4.43 e isolar o calor específico, e olhar para as unidades dessa equação, nós vemos que o calor específico ele tem unidade no sistema internacional de Joule por quilograma vezes Kelvin. O que ele mede, então? Ele mede quanta energia é necessária para elevar 1 kg de um dado material em 1 Kelvin. Existem casos que o calor específico não é constante, ele depende da temperatura. Isso vai depender da faixa de temperatura que você está trabalhando. Nesse caso, a equação correta, em vez de usar a equação 4.43, você tem que usar a equação 4.44, né, onde essa equação aí é dada pela integral de C dt. Agora, se o intervalo de temperatura é pequeno, então a gente pode utilizar a equação 4.43, porque o calor específico não vai ser dependente da temperatura. Outra propriedade, outra definição, um parâmetro interessante, é a chamada capacidade térmica. A capacidade térmica é representada pela letra C maiúsculo e é dada pelo produto da massa pelo calor específico. Então, se nós substituirmos essa definição da capacidade térmica na equação para a energia, nós temos que a quantidade de energia é a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Se nós isolarmos a capacidade térmica nessa equação e olharmos para as unidades, nós vamos ver que a capacidade térmica é medida em Joule por Kelvin. Às vezes é mais fácil você falar da capacidade térmica do que do calor específico, porque para falar da capacidade térmica, a gente não precisa definir a massa. Então, a gente vai ver agora, daqui a pouco, que em alguns casos você consegue determinar a capacidade térmica, mas não exatamente o calor específico. Sabendo disso, que se a gente voltar na equação para a energia, Q é igual a mc ΔT, a gente verifica que o calor específico é uma propriedade que nós temos que conhecer para poder calcular a energia, a quantidade de energia envolvida no processo de transferência. Então, suponha que você quer aquecer um material, né, você vai colocar um material num sistema e vai aquecer ele para que ocorra uma dada reação. Tem que chegar a uma certa temperatura. Bom, a temperatura você vai saber pelo ΔT, a massa você pode medir, mas e o calor específico? Isso é importante para você saber quanto de energia você tem que colocar. Por exemplo, se você tem que dimensionar a quantidade de gás que vai ser usado para aquecer, ou o tipo de resistência elétrica, né, qual é a potência da resistência elétrica. Então você tem que saber determinar o calor específico. E para isso a gente utiliza o chamado calorímetro. O calorímetro nada mais é do que um dispositivo que possui paredes adiabáticas, ou seja, paredes que não permitem a troca com o ambiente. Do ponto de vista prático, o calorímetro ele possui paredes quase adiabáticas, né? Porque parede adiabática perfeita não existe. Então ele é quase adiabático. É um equipamento que vai fazer a troca de energia com a vizinhança externa ser muito lenta, de forma que dentro de um intervalo de tempo muito pequeno você pode desconsiderar essa perda de energia. Um exemplo de calorímetro, né, simples seria a nossa garrafa de café. Ela consegue manter o café aquecido por um tempo maior, uma caixa de isopor e assim por diante.
A primeira parte na determinação do calor específico de um material, você tem que saber qual é a capacidade térmica do calorímetro. Por quê? O calorímetro é um dispositivo, de paredes adiabáticas que você vai colocar o material ali dentro, vai fechar. Só que o material vai transferir energia para o calorímetro. E aí a gente tem que saber a capacidade térmica dele. Não faz sentido saber o calor específico, porque a gente não sabe exatamente quais são as camadas do calorímetro que vai receber essa energia. Então a gente define a capacidade térmica dele. O primeiro passo é usar um material com calor específico conhecido. Então o mais comum aí é a água, cujo calor específico Ca é de 4.186 Joule/kg/Kelvin. Primeiro passo. A gente mede a temperatura que o calorímetro está, a temperatura ambiente. Então ele possui uma temperatura TI. A gente vai aquecer uma massa de água até uma temperatura ligeiramente maior que TI. Então a temperatura da TA seria a temperatura inicial da água. Nós vamos, uma vez aquecida a água, ela é colocada no calorímetro, o calorímetro é fechado. E a gente aguarda atingir o equilíbrio térmico, atingindo a temperatura TF. Então tem que ter um termômetro junto com esse calorímetro, ele vai atingir uma temperatura TF. Quando ele atingir a temperatura TF, essa temperatura final, eles vão estar no equilíbrio térmico. Então não vai variar mais. Então, na prática, a gente mede a temperatura vai aumentando, ela fica ali estável, chegou no equilíbrio térmico. No equilíbrio térmico, o que acontece? Toda a energia da água, toda não, parte da energia da água foi trocada com a energia do calorímetro. O calorímetro recebeu energia da água. Então, a gente define a quantidade QA, a quantidade de energia cedida pela água. Isso é menos QA, porque a gente vai assumir que se cedeu seria um valor negativo. E que índice C é a quantidade de energia absorvida pelo calorímetro. Agora, se nós escrevermos a equação para as energias, então eu tenho a quantidade de energia cedida pela água vai ser menos, porque é energia cedida, massa da água, calor específico da água, temperatura final menos a temperatura inicial da água, que era TA. Equação 4.48. Para o calorímetro, a gente não tem como definir a massa do calorímetro calor específico, então vamos definir somente a capacidade térmica. Capacidade térmica C é a temperatura F, temperatura final, menos a temperatura inicial do calorímetro, que era TI. Se nós substituirmos agora a equação 49 e 48 na equação 47, nós chegamos na equação 4.50. Nota que a massa de água é que a gente consegue medir, o calor específico da água a gente está assumindo como conhecido, as temperaturas a gente também consegue medir, o único parâmetro que eu não conheço aqui é a capacidade térmica do calorímetro, que é o que eu quero determinar. Então eu vou isolar ela na equação 4.50 e chegamos na equação 4.51. Então dessa forma, a capacidade térmica do calorímetro é conhecida. Então esse é o primeiro passo. Determinou a capacidade térmica do calorímetro, agora a gente pode determinar o calor específico de um outro material que a gente desconhece. Então como que a gente vai fazer isso agora? Capacidade térmica do calorímetro conhecida. Vamos aquecer uma massa desse material desconhecido, que eu chamei de MA maiúsculo, até uma temperatura ligeiramente maior que a temperatura do calorímetro, temperatura T índice A. Coloca essa substância no interior do calorímetro, fecha ele e aguarda atingir o equilíbrio térmico, atingir a temperatura final. A quantidade de energia cedida pela substância A é igual à quantidade de energia absorvida pelo calorímetro QC. Novamente, se nós utilizarmos as equações para transferência de energia no calor, a quantidade de energia cedida pela amostra A é menos MaCa TF menos TA, e a quantidade de energia absorvida pelo calorímetro é C TF menos TI. Substituindo a equação 54 e 53 na equação 52, nós chegamos na equação 55. Nota que o único parâmetro que eu não conheço aqui é o calor específico do material. Então eu vou isolar na equação 55, e tem a equação 456. Então, isso é uma das maneiras simplificadas da gente conseguir determinar o calor específico de um material. Existem outras maneiras de você fazer isso, de maneira talvez um pouco mais profissional, mas basicamente essa seria um jeito de determinar o calor específico. Na próxima aula, nós vamos começar a estudar a chamada primeira lei da termodinâmica. Até lá!